Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Ives do canal Universo Quantificado e hoje nós falaremos sobre um belo assunto que é um dos mais fundamentais para o entendimento da matemática desde a base, né? Que é a numeração e o conjunto dos números naturais. Vem comigo! Bem, vamos lá. Primeiro precisamos entender que a numeração ela faz parte do nosso cotidiano e nesse exato momento eu estou usando ela, tá certo? Para, por exemplo, gravar esse belo vídeo. Eu tenho que calcular mentalmente o tempo que eu gasto para cada take desse vídeo para ensinar vocês da melhor forma. Então, para começar esse assunto tão importante, precisamos entender que ele é um assunto, né, uma matéria, um começo da matemática ali que vai nos gerar outros conceitos. E nós iremos começar pela aritmética, que já foi esclarecida no vídeo anterior, tá certo? Então, para começar a numeração, é importante que a gente saiba o que são os números. Bem, os números, eles são objetos abstratos da matemática que possuem um determinado valor, uma ordem ou uma medida, tá certo? Por exemplo, valor é bem intuitivo pensar, né? Eu tenho aqui na minha mão 10 dedos, então é um valor. Agora, esse dedo aqui, dessa mão, da direita, no caso de vocês, né? Não sei se vocês estão vendo da direita para a esquerda, mas vocês estão entendendo aqui. Da direita, na minha direita, para a esquerda. E o dedo indicador, ele ocupa qual posição? Exatamente, a segunda posição. Isso é uma ordem. E também a medida. A medida, ela pode ser atribuída a valores como que a gente vai ver em física, né? Daqui a um tempo. A gente vai ver que temos a medida de ampere, newtons, quilos, segundos, metros por segundos, metros, né? E o número ele vai representar uma medida, tá certo? Então, para sair da faixa dos números, precisamos entender que eles estão em grupos separados, os que são chamados de conjuntos que nós abordaremos na nossa próxima aula. Mas enfim, o que eu quero mencionar agora é o conjunto dos números naturais, até porque eles são importantíssimos e são essenciais para o estudo da numeração. Então, vamos lá. O que são os números naturais? Bem, o conjunto dos números naturais é formado pelos aqueles números que são escritos por inteiro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito. Quer dizer, a gente vai ver depois que o infinito não é um número, né? Ele é mais um símbolo, um significado na matemática. Então, a gente vai, sim, destrinchar tudo isso, mas não se preocupem com isso até agora. Enfim, eu quero que você entenda que os números naturais, eles são feitos em ordem, tá? E eles não têm um intervalo entre eles, né? A gente vai ver depois que em outros conjuntos nós temos valores que se encontram entre o número 1 e o número 2, por exemplo, 1,5, 1,75, que vão ser representados de outras formas, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é que esse conjunto ele é importantíssimo e que ele é representado pela essa letra aqui. Parece um N, é muito semelhante ao N. Inclusive você pode representar como N, mas existe esse símbolo, tá certo? Que é um N que tem um traço antes do N, o que é muito bonito, eu devo admitir. Bem, nós precisamos entender que os números naturais presentes nesse tipo de conjunto eles são descritos em algarismos, que são formas de você representar esses números numa dada posição. Por exemplo, aqui temos CDU, você vai entender o que é CDU. Unidade, uma dezena e uma centena. Bem, acho melhor que tudo isso é pegar um número aleatório e mostrar na prática como ele é, tá certo?
Por exemplo, temos um número aqui, 147. Eu vou deixar o 7 com traço, hoje em dia ele não tem traço, mas para vocês não confundirem com 147. O que são as unidades? Unidade, bem, pelo nome diz, né, pelo que ele fala, é 7 unidades. Eu tenho 7 dedos. Cada dedo é uma unidade de dedo, tá certo? É uma fração, uma fração da mão, é uma divisão dela. Então vamos lá, eu tenho 7 unidades, vamos representar aqui, 7. 4 dezenas, o que são as dezenas? São, as dezenas, né, são correspondidas como a união de 10 unidades, tá certo? Como aqui eu tenho 4, então são 40 unidades, exatamente, então temos 40. Somando com 7, 47, certo? Mas vamos para a centena. Aqui quantas centenas a gente tem? Exatamente, uma centena. Que corresponde ao quê? Sim, centena lembra 100, eu sei disso. Então, justamente, associa. Exatamente, isso aí mesmo. 100 unidades. Uma centena equivale a 100 unidades dessa. E 10 dezenas dessa aqui, tá certo? Que a gente vai ver lá na explicação. Então vamos lá. No número 147 nós temos, na verdade, uma soma do número 100 mais o número 40 mais o número 7, que dá exatamente 147. E você vai reparar aqui, né, que a gente representou em unidades, tá certo? Dá para representar em dezena, é claro, só que não é o intuito desse vídeo, até porque não faz sentido a gente fazer isso, tá certo? Vamos lá. Além disso, a numeração ela possui símbolos, que são a vírgula e o ponto. E você vai entender o que significa cada um aqui dentro. Bem, vamos pegar aquele mesmo número, o 147, ele mesmo, tá certo? 147. Vou representar aqui uma centena, dezena e unidade. O que a vírgula faz? Ives, o que a vírgula faz, cara? Cara, a vírgula, ela vai fazer com que o que era antes centena passe para dezena. Observa, vamos até apagar aqui em cima, mas você vai entender direitinho. Se eu colocar uma vírgula aqui, que número se tornou? Exatamente 14,7. Não é mais 147. Não é um número que está na casa das centenas mais. Agora é um número que está na casa das dezenas, tá certo? Ele corresponde ao quê? 14 unidades mais 0,7 unidades, que é uma parte da unidade. E se eu colocar a vírgula aqui? E agora? Ah, fácil, né? Eu tenho uma unidade, vírgula 47. Exatamente. Simples, não? A vírgula serve para isso. Você vai diminuir um número sem ter que, de fato, diminuir por outro número, né? Mas é isso que a vírgula faz. É isso. Essa é a função dela na matemática. Bem, depois dela, nós temos um carinha muito utilizado, e eu falo muito mesmo, porque é realmente muito utilizado, que é o ponto. O ponto, pelo menos aqui no Brasil, né, porque lá fora é diferente, lá fora, vou até contar isso pra vocês agora, porque lá fora, lá nos Estados Unidos, o pessoal utiliza, na verdade, o ponto como vírgula. Exatamente, ponto como vírgula. Não é estranho? Não, não é estranho. A verdade é que eles aprenderam assim. Eles quiseram classificar na numeração deles dessa forma, que o ponto para eles seria equivalente à vírgula e a vírgula seria equivalente ao ponto. Aqui é totalmente diferente, tá certo? Então não é que lá é estranho. Eles só quiseram fazer de outra forma, simples assim. E eles têm essa como é que fala? Essa oportunidade, não é oportunidade, essa condição, eles podem fazer isso se eles quiserem. Não é algo que
quebra a matemática totalmente. Até porque é um símbolo. Símbolos são mutáveis. Você pode mudar eles, tá? Desde que as pessoas aceitem. As pessoas de lá aceitaram e nós aceitamos que vírgula torna um número decimal, por exemplo. Tá certo? E um ponto não. Um ponto faz com que o ponto, ele separa aquela classificação que a gente disse lá atrás, da centena, das dezenas e das unidades. Observe isso aqui. Que número é esse? Ah, Ives, é 147 ainda. Olha o ponto separando os 3 zeros. O que isso muda? Não, gente, não é 147. Na verdade, esse número aqui é 147 mil. Porque o ponto, ele não faz a mesma separação da vírgula. E o que ele faz é justamente separar essas duas classificações aqui, ó, que eu vou escrever aqui, uma da outra. Então a gente tem aqui centena de milhar, dezena de milhar, milhar, centena, dezena e unidade, tá certo? O que o ponto faz é justamente passa uma reta entre esses 3 números aqui, que compõem, obviamente, os 147 mil. Então ele separa o CDU do CMDMM, tá certo? Inclusive o milhar, para aqueles que querem saber, ainda não sabem, o milhar nada mais é do que a união de 10 centenas, de 100 dezenas e de, adivinha? Milhar vem da onde? De 1000, né? Exatamente. E de 1000 unidades. É isso, gente. Isso é a numeração e a introdução dos conjuntos dos números naturais. Olha que maravilha, né? É claro, o conjunto a gente vai aprender toda a estrutura dos conjuntos mais tarde, em outras aulas, né? Não prometo que seja na próxima aula de fato que a gente vai aprender tudo sobre conjunto, porque é um conteúdo realmente extenso, até porque ele é importante. Ó, de novo, hein? Caiu aqui a caneta. Vocês verem, né? Mas enfim, é um conteúdo muito essencial. E ele não é tão rápido assim. A numeração é simples de falar, porque ela não tem muito conteúdo em si, né? Mas os números, os conjuntos no caso, né, todos, conjunto natural, a gente vai ver, né, conjunto inteiro, conjunto dos racionais, conjunto dos reais, conjunto dos irracionais, tá certo? A gente vai ver tudo isso aí mais tarde. Por isso que eu tô falando, é muita coisa para descrever. Então pode ser que não seja separado em apenas uma aula como essa, tá certo? Mas eu espero que vocês entendam. Bem, então nesse vídeo você aprendeu o que é a numeração e o que é o conjunto dos números naturais. Eu espero que essa aula tenha sido extremamente prazerosa de assistir. Ela é sim um pouco longa, mas eu acho que o tamanho dela representa a qualidade que ela de fato é. Até porque tem um conteúdo muito interessante para abordar e eu gosto de fazer isso, tá? Então eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou dessa aula, assistiu até aqui, eu peço humildemente que se inscreva e deixe o like no canal, até porque isso vai ajudar, certo? O nosso canal, que agora somos uma comunidade, a expandir e atingir outras pessoas que precisam assistir esse tipo de vídeo para compreender a matemática desde lá do início, certo? Coisa que infelizmente a gente ou acaba esquecendo na escola ou acaba não aprendendo muito bem, tá certo? Então espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima.